Olá, bem-vindo ao nosso webinar. Hoje comentaremos sobre as dores de cabeça comuns na usinagem CNC, principalmente como resolver todas essas questões. Inicialmente gostaria de me apresentar, meu nome é Charles Pacheco, eu trabalho no departamento de pré-vendas da SKA, especialista CAD/CAM com mais de 13 anos. Eu atuei boa parte da minha vida profissional fazendo implantações desses dois tipos de sistemas. Hoje eu auxilio todo o corpo de vendas com toda essa bagagem que eu adquiri nesse período. Então, espero que todos vocês aproveitem aí, esses tópicos que a gente vai poder abordar. Vamos lá. Ok, sobre a nossa agenda. Então, na prática, assim, eu gostaria de mostrar um pouco da vivência que a gente já encontrou em alguns clientes, do que a gente conseguiu perceber e resolver, de acordo principalmente aqui com limite da capacidade de máquina hoje. Por exemplo, eu tenho um parque de máquina com 5 ou 10 máquinas, eu trabalho no limite. A única solução que eu vejo é fazer uma aquisição de mais uma máquina ou até mais, né? Outra coisa que a gente vai trabalhar também, vai conversar hoje, seria sobre a falta de padronização, ou seja, a peça é programada diferente a cada vez que é necessário executar um processo, até mesmo montar ele, né? Outra coisa importante, a questão do tempo do desenvolvimento do processo. Quanto tempo eu levo hoje para criar um programa, executar na máquina e tudo mais? Será que esse tempo está dentro do que a gente visualiza de padrão de mercado, sim ou não? A gente vai conversar bastante sobre isso. Outra ideia também é sobre os parâmetros de corte. Então, os parâmetros de corte estão inteiramente linkados ao consumo de ferramentas, ou seja, dependendo do que você configura na questão do parâmetro, você já vai rebater essas informações para o consumo, ou para mais ou para menos. Então, esse é um parâmetro muito importante. E finalizando, a questão de tryout, né? Então, eu perco muito tempo com tryout. Qual que é a solução? O que eu consigo eliminar de tempo? O que eu consigo otimizar relacionado a esse tópico? Bem, na questão do limite de capacidade de máquina, o que a gente vai poder explicar para vocês em relação a esse tópico tão importante? A empresa, na maioria das vezes, quando desenvolve o processo ao pé da máquina, é normal que o próprio programador tenha várias interrupções, alguém que pergunta, volta para a programação, já segue uma linha totalmente diferente do que estava pensando como estratégia de processo, ou seja, com esse cenário você acaba criando um gargalo do tempo que você leva para concluir toda essa digitação, vamos por assim, essa criação do programa linha por linha ali na máquina mesmo, né? Então, esse é um processo que sempre acontece e às vezes acaba passando uma visão errada ao gerente industrial, ao supervisor do setor, de que a solução talvez seja ir para uma direção e na prática a solução está totalmente para outra, né? Então, qual que é o impacto? Essa daqui é uma empresa do ramo metal mecânico que tinha um problema muito sério no que diz respeito de
tempo de máquina parada, ou seja, para desenvolver os processos era obrigado é, é, levar toda essa questão conceitual de seleção de ferramenta, procedimentos que ele tinha que fazer até mesmo para testar e etc. Esse programa. Enquanto isso, OPs, ordens de produção, iam se armazenando, iam se acumulando e, na verdade, tudo isso é um efeito ali, bola de neve, né? Então, eles sempre tinham esse gargalo. Então, a visão da empresa, principalmente dessa daqui, era que a solução era fazer investimento em mais máquinas. Ou seja, eu tenho hoje um cenário de 5 ou 10, eu preciso comprar no mínimo mais uma ou duas máquinas, aí eu consigo desafogar. Mas assim que a demanda de mercado exigia um volume maior dela, acabava se repetindo todo o cenário novamente. Então, esse é um detalhe assim que com o sistema CAN a gente acaba eliminando, ou seja, qual que é a ideia? Com as informações da engenharia, você vai poder de uma forma bem simples abrir esses produtos, esses projetos, e com a tela de uma ferramenta focada para processo, o operador vai poder fazer uma série de testes, selecionando ferramentas, testando até mesmo parâmetros vinculados ao processo, ao corte, velocidade. Então, com isso a gente tem uma resposta muito rápida. Por exemplo, observem abaixo ali, nós temos até a questão do tempo. Então, apliquei um faceamento, automaticamente esse sistema ele já me mostra, tu vai levar tantos segundos, tantos minutos para fazer esse tipo de operação. Você pode até mesmo trocar a estratégia e ter esse retorno muito rápido, né? Se é viável ou não essa ação, esse procedimento que tu está fazendo, que tu está montando. Então, existe recurso basicamente para tudo. Então, nós temos aqui recursos para desbaste, recursos para acabamento de áreas planas, acabamentos de parede, e tudo seguindo exatamente a mesma linha. Então, nesse momento eu quero fazer um desbaste, tudo é armazenado no sistema, ok? E se eu precisar fazer uma alteração, ok, está levando muito tempo, eu quero, por exemplo, entrar nesse recurso e mudar a minha estratégia. Por exemplo, eu quero trabalhar com um aproveitamento da ferramenta melhor. Ok, o meu tempo ele já reduziu bastante, ótimo, perfeito. Então, essa que é a ideia principal. E é muito importante que esse sistema te ofereça também um vínculo direto com a engenharia, ou seja, eu não preciso mostrar que ferramenta eu vou selecionar e quais as informações de desenho, essa informação já existe. Então o sistema tem que reconhecer isso de forma automática, que é o que aconteceu aqui nessa questão do furo. Ele já conseguiu pegar todos os parâmetros de acordo com o desenho. Então, desenho certo, projeto certo, programa validado. Essa é a regra. E na sequência, poder fazer a simulação, verificando todos os movimentos aí de máquina, os movimentos do ataque da ferramenta no material, entrada e saída sucessivamente. Então, isso é muito importante também, que vai com certeza eliminar aquele gargalo lá de tempo de hora máquina, limite de máquina. Essa questão da programação, a falta de uma padronização, ou seja, o programa é executado, ele é gerado diferente a cada vez que eventualmente tu precisa desenvolver ou refazer ele. Então, é normal que nas empresas, no caso dessa aqui, não existia uma documentação, não existia um registro de tudo que era feito, do que era
executado uma vez, ou seja, se esse processo necessitasse voltar para o chão de fábrica, para a execução, o que que acontecia? Ele seria digitado novamente ao pé da máquina, talvez, muito provável, executado de uma forma totalmente diferente e executando e testando bloco a bloco, linha a linha, às vezes até com outras pessoas inerentes e vinculadas ao processo junto, acompanhando e testando. Então, esse detalhe é muito importante, né? Ter como rastrear essa informação, um documento que mostre esse processo do número 1347, vamos supor, o código dele, utilizou tantas ferramentas, eu trabalhei com tempo X de máquina, e também as observações de prazo de entrega, número de peças e assim sucessivamente. Esse registro vai auxiliar e vai forçar para que o processo ele sempre que o processo sempre seja executado da mesma forma. Melhor dizendo, tu vai ter um controle de tudo que é rodado na máquina, do que é executado, e principalmente na questão de segurança. Estudou o processo, validou, você vai executar sempre da mesma forma. Então, o sistema CAN, ele vai ter que te oferecer um registro de tudo que é montado em termos de programação. Então, por exemplo, eu vou criar uma ficha de processo no software. Por exemplo, o nome dessa ficha, desse registro é hora máquina. Então, esse documento ele tem que ser gerado automático. Ou seja, você desenvolveu o processo, o registro ele já está pronto, com ferramentas, com informações importantes para o operador, que vai precisar preparar, visualizar um zero peça, como vai ser fixado, as notas importantes. Então, esse é um detalhe que, como a engenharia busca um registro documentando o projeto, aqui o sistema CAN vai documentar o processo. Então, tu vai ter como rastrear as informações para que exista uma padronização de programas, uma padronização de tudo que é executado na máquina. Esse é um ponto muito importante que deve ser analisado no momento em que você trabalha com uma ferramenta desse tipo. Tempo do desenvolvimento do processo. Quando a gente fala de processo, observem que interessante isso daqui. Interagindo com uma série de empresas, conversando com uma série de profissionais, gestores, gerentes industriais, nós questionamos o que eles buscavam, né? Em termos de rendimento, velocidade e tudo mais. O que a maioria desses profissionais nos relataram assim é que eles estão em uma busca constante, dia a dia, interagindo com fornecedores de ferramentas e etc., até mesmo novos fornecedores de máquinas, enfim, para que o processo ele seja executado sempre através de um tempo menor. Porque assim, a maioria, mesmo sabendo disso, a maioria dessas empresas sabem também é que não existe mágica para processo, né? Ou seja, se vocês tiram um processo da máquina em 1h30 ou que seja
seja 30 minutos. Não existe ferramenta ou tecnologia no mundo que eu usino em meia hora, isso que eu desenvolvi, vai vir um novo fornecedor de uma máquina aí, revolucionária, uma ferramenta nova, que vai tirar em 1 minuto e meio, 2. Não existe, né? Processo é processo, são condições de corte, são condições de material que vão seguir sempre a mesma linha, né? A mesma linha de raciocínio, a mesma linha de funcionamento. Então, se você tem uma percepção lá de eu posso chegar a tantos metros por minuto nesse material, 1 metro, vamos supor. Tem essa ferramenta aqui que tu tira 10 metros por minuto. Não, é difícil, né? Então, isso daí vem aqui a forçar que o detalhe do processo ele não vai mudar. É indiferente se você programa de uma forma ou de outra. Obviamente que ferramentas proporcionam ali uma condição de um estudo e de uma análise mais refinada, mas nada que mude da água para o vinho ali em questões de tempo de execução e tudo mais. Onde é que a gente vai ter? Aí vem a grande questão. Então, onde é que eu ganho? Onde é que eu posso mudar para que eu tenha um retorno e possa melhorar ainda mais o que eu já faço na minha empresa, o que eu já faço no meu setor de usinagem? Então, esse é um detalhe muito importante que a ferramenta, a tecnologia é obrigada a oferecer. Ou seja, ter a condição de, através de interagir com o departamento de engenharia, onde eu posso reconhecer funções do desenho, o sistema ele tem que reconhecer tudo que tu pode aplicar em termos de processo nessa peça. Então observe que aqui ele já reconheceu que tem que fazer faceamento, que tem que fazer desbacio interno, externo, furo de centro, enfim, aplicar rosca e assim sucessivamente. O software tem que reconhecer isso. E através de um detalhe muito interessante é a ideia de você programar isso rápido. Então, não tendo aquela interação do operador. Então, o software tem que reconhecer as estratégias, o know-how de processo e poder aplicar isso de uma forma automática. Então, ao invés de eu levar, vamos colocar assim, 40 minutos, 1 hora para fazer um estudo, eu consigo ter um retorno aqui. Por exemplo, observem essa programação. Eu tirei o programa em menos de 1 minuto. Então, aí que está a essência. O software tem que oferecer isso para o departamento de processo. Então, o tempo na resposta que eu levo para montar essa estrutura de processo e responder isso para o chão de fábrica. Isso é muito importante. Então, ao invés da máquina estar esperando meia hora, 40 minutos, até 1 hora para desenvolver um programa, eu consigo desafogar isso muito rápido e tendo a certeza que o programa ele sempre vai seguir a mesma linha, ele sempre vai estar correto e validado. Então, eu tenho um profissional que sabe montar e desenvolver um processo refinado, um processo onde eu consiga extrair de ferramenta, de máquina, potência, tudo que ele tem disponível. Então, ele vai poder interagir com o sistema CAM e mostrar para ele, a melhor forma de você programar é assim. Então, sempre quando eu mandar fazer pesquisa e mandar procurar, programa dessa forma. Então, o software tem que oferecer isso, ele tem que programar automaticamente através de um fluxo lógico, de uma configuração que é feita, mas que vai trazer um retorno
enorme para o tempo de espera de máquina lá no chão de fábrica. Então, é aí que você vai ganhar. Vai ter um retorno muito grande. Não somente em otimização, mas em tempo de máquina, que fica lá no aguardo de um processo. Tá? Então, falar somente de CAN, hoje em dia, é um pouco complexo. Mas falar do retorno desse tempo que eu levo para passar as informações para o chão de fábrica é muito válido. Então, é importantíssimo que a ferramenta ofereça isso para o programador. Parâmetros de corte e consumo de ferramentas. São duas informações. Na verdade, assim, por que nós colocamos o parâmetro e o consumo? São informações que estão diretamente linkadas uma na outra. Você utilizando o parâmetro correto, naturalmente você tem um consumo menor de ferramentas, você tem um aproveitamento melhor dela, você usa melhor o recurso. Interagindo com uma série de empresas, uma série de profissionais que estão ligados direto à estrutura à montagem desses programas, eles nos relataram que esse é um processo que acontece em quase 100% dos casos. Eles utilizam uma fórmula que até mesmo o fornecedor da ferramenta já deixa para eles utilizarem lá, terem como referência de cálculo, até mesmo esses fornecedores dessas ferramentas montam às vezes workshops ou montam alguns treinamentos para mostrar como utilizar essas fórmulas, esses parâmetros, essa interação da condição correta dessas ferramentas aí. Tá? E assim, um detalhe muito importante disso aqui que eu estou colocando para vocês é que por mais que você, ok, nós estamos falando de consumo, nós estamos falando do uso dos parâmetros correto, mas ainda está ligado ao tempo, porque é uma informação que você está tendo que checar, calcular, e aí você soma em tudo aquilo que tu está desenvolvendo em termos de processo. Tá? Então tem uma série de fórmulas, cada fornecedor tem uma condição diferente para calcular isso aí. Resumindo, a ferramenta a ferramenta CAN que o departamento de processo for utilizar tem que fornecer isso de uma forma muito simples, ou seja, tem que existir um cadastro de ferramenta onde você vincule já a tecnologia dela. Por exemplo, eu quero 10 minutos de vida útil por aresta, quanto que eu tenho que trabalhar de avanço e rotação dela. Chega um fornecedor, traz lá uma ferramenta, um lançamento com uma classe diferente. Então você tem como cadastrar isso aqui, mostrando, agora eu não vou trabalhar com alumínio, eu vou trabalhar com aço, vou trabalhar com titânio, quanto é que eu uso de parâmetros de corte para desbastar, para acabar. Então a ferramenta ela tem que ser intuitiva, ela tem que ser inteligente para direcionar o programador, o processista, para o caminho certo, isso de uma forma rápida, né? Inteligente. É importante que tu consiga cadastrar essa inteligência, né? Então, cadastra todos os insertos, cadastra todas as ferramentas e mostre, por exemplo, as condições. Se eu usinar esse material, tu vai se comportar dessa forma. Se tu usinar, por exemplo, um material mais duro, tu pega uma dureza lá fora do comum, 60, 50 Rockwell C, enfim, que é um material com uma situação mais difícil de usinar,
Então tu vai se comportar dessa forma, tu vai tirar tanto por passo, tu vai usar tanto de rotação em avanço. Então, o software tem que mostrar essas condições para o operador. Então, em quase 100% dos casos, as empresas nos relataram isso aí, que eles perdem muito tempo em calcular, em achar as condições de código e até mesmo às vezes funções repetitivas. Eles perdem tanto tempo para achar aquela condição perfeita, não tem registro, e se eventualmente daqui a 2 semanas precisar levar uma condição semelhante ou até a mesma, eles vão ter que perder aquele mesmo tempo ali. Então, esse cálculo, esse direcionamento do programador, do processista, é primordial, no caso, que a ferramenta CAM ofereça isso no momento do desenvolvimento do processo. Muito importante mesmo. Muito bem, chegamos agora ao último tópico do nosso webinar. Um tópico muito importante, que é a questão de tryout de programas. Falar de tryout é falar principalmente de validação, de registro, testes de máquina. Então, basicamente, ao decorrer de toda essa apresentação que a gente fez, a gente falou também nas entrelinhas de tryout, porque basicamente está tudo muito envolvido nesse tópico. E é um detalhe que, para a maioria das empresas, está linkada também ao prazo de entrega dos produtos, que está linkado também no retorno, no lucro de tudo que vem desse setor de programação, que vem desse setor de usinagem. Então, resumindo de uma forma geral, o software ele deve oferecer para o departamento de processo, para o departamento de programação, as condições tanto de simulação, a simulação real, né, de todos os movimentos de máquina. E esse é um detalhe que é feito linha por linha, bloco a bloco, pelo operador da máquina. Então, em vários casos de empresas assim que utilizavam o processo manual e acabaram implantando uma ferramenta CAM que oferecesse o recurso ideal de simulação, recurso real de otimização de processo. Eles conseguiram reduzir muito esse tempo de tryout. Por que a gente fala em redução e não em eliminação? Eliminação a gente está falando de um detalhe que não digo que é impossível, mas é muito difícil. Então esse sincronismo entre operação e desenvolvimento de processo, ele sempre deve existir, né? Então é comum que você consiga no mínimo reduzir aí em 50% de tempo de tryout, tá? Numa linha aí de usinagem que focada em produção mesmo. E 50% a gente está falando de muito dinheiro ao decorrer de um mês, ao decorrer de um ano, tá? É um tempo que força aí a aparecer o gargalo de tudo que a gente já falou, de tempo perdido por programação, da hora a máquina parada esperando. Então tem tudo isso, tá tudo uma coisa linkada na outra. Então essa ferramenta ela tem que oferecer isso para dar essa validação e para que esse processo
do tryout, que é o teste ao pé da máquina, seja eliminado. Ok, pessoal? Então, é importante que na ferramenta do CAM a empresa ela preste muita atenção se esses recursos vão atender exatamente como deve ser. Ok? Então, eu agradeço a presença de todos vocês em nome da SKA e fico aberto aí a perguntas, qualquer tipo de dúvida. O objetivo desse webinar era mostrar realmente os impactos hoje implantando uma tecnologia CAN nesse departamento de processo, quais as vantagens, quais os benefícios, né, de utilizar esse recurso. Então, mais uma vez, obrigado, tenha um ótimo dia.